Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Paz do Senhor para todos, espero que estejam todos bem, né? Estamos aqui para mais uma aula da lição que tem por tema Josué, um líder forte e corajoso. Vamos estar orando para dar início à nossa aula. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nesta hora, meu Senhor, te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Toma cada criança em tuas mãos, Senhor. Toma os papais, as mamães, os irmãos, toda a família, Pai. Deus, abre nossas mentes para o teu entendimento neste dia, meu Pai. Obrigado, Senhor. Como eu já falei, a nossa lição de número 7, título Josué, um líder forte e corajoso. Né? A nossa leitura está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 57, que diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Uma lição bastante interessante, bem dinâmica, né? E nós vamos estar aprendendo sobre o nosso irmão Josué. Quem conhece a historinha de Josué? Né? Sabemos que Josué ele foi o sucessor de Moisés. O que é sucessor? Aquele que vem depois, né? Então sabemos que Moisés ele era o líder do povo de Israel, né? Então através dos mandamentos do Senhor, Moisés tirou o povo de Israel do Egito, né? Para uma terra que manava leite e mel, que o Senhor tinha prometido ao seu povo, uma terra chamada Canaã. Mas a lição ela nos diz que Moisés ele não chegou a entrar na terra prometida. Né? E aí, quando Moisés era da idade de 120 anos, ele declarou que ele não podia mais liderar o povo de Israel. Né? Moisés já era muito velhinho, muito idoso, então ele não podia mais liderar o povo de Israel. Foi aí, então, que Deus mandou que Moisés apresentasse Josué para assumir o lugar dele. Né? Então, por isso que Josué foi um sucessor de Moisés, que ele veio depois de Moisés. Né? Então, Moisés apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e ao povo. Que povo foi esse? O povo de Israel. Né? E aí Moisés pôs as mãos sobre Josué e o tornou seu sucessor. E assim, quando Moisés morreu, Josué ele tomou a liderança do povo de Israel, né, para levar o povo a tomar posse da terra prometida. Então, Josué ele era um jovem obediente e Deus assim instruiu Josué a levar o povo de Israel. Né? E Deus prometeu que estaria com Josué e o povo em todo o tempo, que jamais deixaria ele só. E assim aconteceu, né? Porque o povo de Israel enfrentou muita dificuldade até chegar à terra prometida, né? E assim Josué obedeceu à voz do Senhor. Josué reuniu o povo e foi atravessar o rio Jordão. Mas aí a lição nos diz também que o rio Jordão ele estava cheio, né? E como era que o povo iria atravessar o rio Jordão se o rio estava cheio, transbordante, né? Que ia cobrir o povo? Não tinha condições. Mas Deus estava com ele o tempo todo, pois Deus prometeu isso para Josué e o povo de Israel, né? Então, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, o que significa a Arca da Aliança? A Arca da Aliança significa a presença de Deus. Então, a presença de Deus estava com o povo, né? Então, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança passou primeiro pelo Rio Jordão. E aí o milagre aconteceu, né? O rio se abriu, tornou-se duas paredes, né? Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Os sacerdotes ficaram com a Arca da Aliança no meio do rio e aí todo aquele povo de Israel passou a pés enxutos sobre o rio, por dentro do rio. Enquanto os sacerdotes que estavam com a Arca da Aliança permanecessem no meio do rio, as águas não se fechariam. E aí
Vocês sabem quantas pessoas passaram pelaquele rio seco? Foram mais de 4 milhões de pessoas que atravessaram a seco o Rio Jordão. Olha que interessante, mais de 4 milhões de pessoas, muita gente, né? Não foi 2 nem 3, foram 4 milhões de pessoas. E aí, a terra prometida estava mais adiante. E quando todos os 4 milhões de pessoas, os mais de 4 milhões de pessoas passaram o rio, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança também saíram do rio. E aí as águas se fecharam novamente. Então o rio ficou transbordante mais uma vez. E quando o povo pensou que já estava bem pertinho da terra prometida, né, veio mais dificuldades para o povo, mas o Senhor estava com o povo de Israel e com Josué. Né? Então, quando o povo de Israel tomasse posse daquela terra prometida, eles teriam moradias fixas, porque até então eles moravam em tendas, né? Em barracas e tal. E aí eles teriam suas moradias fixas, não precisariam armar tendas para morar, né? Cada um teria sua casa. E aí tinha uma cidade chamada Jericó. Só que os portões de Jericó estavam bem fechados, né? Mas a Bíblia nos diz que não há nada impossível para o nosso Deus. Então, o nosso Deus instruiu a Josué que mandasse alguns espiões para observar a terra de Jericó, né? Só que lá na morada de Jericó, nas muralhas de Jericó, havia uma mulher chamada Raabe, né? E ela não teve medo de enfrentar o povo de Jericó para ajudar Josué e os seus espiões. Então ela acolheu os espiões que Josué enviou à terra de Jericó para poder ficarem na sua casa, né? E então a lição ela nos diz que quando eles tiveram a oportunidade, eles tocaram as suas trombetas e aí Josué entendeu que era o momento de tomar posse da terra de Jericó. E todo mundo da terra de Jericó morreu, menos Raabe e a sua família, né? Porque ela quis ajudar Josué e o povo. Então, eles tomaram posse da terra de Jericó. E no momento que eles tomaram posse, Josué dividiu